A troca do Trae Young veio mais cedo do que esperávamos e ontem à noite, no meio do jogo do Atlanta Hawks, ele foi trocado para o Washington Wizards. Washington está adquirindo o Trae em troca de CJ McCollum e Corey Kispert. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Samuel Rafael e hoje eu irei analisar essa troca envolvendo o Trae Young, uma troca bem polêmica. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative as notificações para não perder nada. Vamos começar pelo corpo dessa troca. Poderia haver um pouquinho mais de respeito, né? Faltou respeito por parte do Atlanta Hawks em relação ao Trae Young, porque o Trae é um dos point guards, um dos armadores mais talentosos de toda a NBA. Uma criação, uma capacidade de criação de arremesso impressionante e o segundo melhor passador de toda a NBA. Para mim, apenas atrás de Nikola Jokic. Ele está nesse nível. Ele é um jogador excelente e foi excelente ao longo da sua carreira pelo Atlanta Hawks, trazendo um mínimo de competitividade. Com 3 aparições nos playoffs em 2021, foi para as finais de conferência e apresentou um nível ofensivo muito alto, principalmente nos 4 primeiros anos de sua carreira. Ele ainda pode ser valioso em um time competitivo na NBA, só que você troca ele por 2 jogadores role players, que o Atlanta Hawks provavelmente vai trocar daqui um mês ou daqui no final da temporada, entende? O Atlanta não luta por um jovem, por um talento que o Washington possui, por uma pick de draft que o Washington possui. Eles apenas aceitam 2 role players. Traz um jovem. O Washington tem talento de sobra. Traz o A.J. Johnson, traz o Cam Whitmore, traz, sei lá, o Bob Carrington. Seja quem for, cara, luta pelo jogador que entregou tudo pela sua franquia, entende? Bom, mas se os dois lados estão satisfeitos, não tem muito o que a gente fazer, não tem o que reclamar, certo? Mas o que isso significa para o Trae Young, então? Ele vai para um time muito jovem, de um núcleo de diversos jogadores talentosos que estão no começo de suas carreiras. Ele vai para um time que não é competitivo, que não tem pressão de ganhar jogos. Então ele, que já vinha sofrendo muita pressão da mídia por ter essa responsabilidade de liderar o Atlanta Hawks, e ele já não estava tendo essa capacidade por conta de um diferente sistema que o treinador estava querendo adotar, do protagonismo que o Jalen Johnson estava assumindo ao longo dos últimos jogos. Então ele já não era talvez o jogador-chave do Atlanta Hawks, e ele vai se tornar isso indo para o Washington Wizards, assumindo essa liderança cerebral, assumindo essa responsabilidade ofensiva em um time que não compete por nada pelos próximos 2 ou quem sabe 3 anos, mas que ele pode tornar esse time competitivo um dia. Na real, Washington era o único time disposto a pagar esse salário do Trae Young de 43 milhões de dólares por ano, em média, certo? Eu gostaria de ver ele em outro time como o Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, mas esses times talvez não estivessem dispostos a pagar essa grana, e o Washington tem dinheiro de sobra e tem espaço de sobra para um jogador do calibre dele, 4 vezes All-Star, entende? Então ele é um jogador que vai se encaixar imediatamente no sistema do Washington, que tem jogadores que sabem chutar, que sabem infiltrar, tem um big talentoso na planta que o Trae Young adora construir excelentes pivôs lob threats, e o Alex Sarr pode se tornar isso ao lado do Trae Young. Então ele tem tudo para construir um bom sistema ao lado do Washington Wizards. Em relação aos Wizards, esse movimento é muito inteligente, porque olhem os exemplos anteriores. Você tem Fred VanVleet, Steven Adams e Dillon Brooks indo para o Houston Rockets, que só tinha peças jovens. Você tem Alex Caruso e Isaiah Hartenstein indo para o Oklahoma City Thunder, que também era repleto de jovens. Você tem o De'Aaron Fox indo para o San Antonio Spurs, que já é uma peça um pouco mais veterana em relação aos outros jogadores de San Antonio. Você entende o padrão? Um jogador um pouco mais velho, indo para um time jovem, tentando, principalmente armadores, né? Fred VanVleet e De'Aaron Fox, tentando assumir essa responsabilidade de organizar o ataque. E o Trae Young vai cumprir o mesmo papel. Mesmo que o Trae não seja o franchise player da equipe, porque eu acho que ele não tem essa capacidade, pelo menos não de ser o principal jogador em um time campeão da NBA. Não acho que ele tenha essa capacidade, então o Washington vai precisar buscar aí, ainda está em busca do seu franchise player, talvez ele venha no próximo draft, com o AJ Daibansa talvez, ou já seja alguém no elenco, talvez o Bob Carrington, talvez o Keyshawn George, ou o próprio Alex Sarr, quem sabe? O que a gente sabe é que sempre surgem talentos capazes de liderarem um time ao sucesso. Albert Sengun, o J-Dub, não tô falando que o J-Dub é franchise player, mas que ele tem essa capacidade de assumir responsabilidades ofensivas. Correto? Então Albert Sengun, o Jalen Johnson no próprio Atlanta Hawks, entende? Então, mesmo que o Trae não seja o franchise player, ele estará atrelado
há diversos talentos que podem ajudar ele a ter sucesso, quem sabe nos playoffs, entende? E mesmo que ele seja o franchise player, ele vai estar em um sistema que ajude muito ele, com defesa, com ataque, que se encaixa muito com o estilo de jogo dele. E como os Hawks ficam nessa história? Bom, obviamente eles não vão parar por aqui, porque eles ainda estão em busca de uma segunda estrela ou de uma principal peça para esse time com o Jalen Johnson. Então agora que eles abrem mão do Trae, eles viram a página e agora o Jalen Johnson vai ser o jogador que eles vão construir ao redor, em que eles querem tornar o principal jogador do time, pelo menos a longo prazo, eles precisam construir em torno dele, certo? Eles já têm uma boa base. Eles já adquiriram uma identidade, um time forte defensivamente, que gosta de jogar do perímetro e infiltrar para a cesta, com o Jalen Johnson sendo o principal criador das jogadas. Certo? Então o que eles precisam ir em busca? Eles precisam de um armador para tampar esse buraco que o Trae Young deixa no time, e eles precisam de talvez mais shooters, uma defesa um pouco mais profunda vindo do banco, certo? Mas os jogadores que eles estão mais o jogador que eles estão mais mirando neste exato momento é o Anthony Davis. Ou seja, eles adquirem mais espaço na folha salarial, com esse salário que o Trae deixa para trás, abrindo muito mais espaço na folha salarial, e eles têm agora um pouco mais de capital de role players com o CJ e com o Kispert. Estamos entrando em uma nova era em Atlanta, porque agora a gente vai ver um time oficialmente com o rosto do Jalen Johnson, e eu acho que ele vai precisar assumir essa responsabilidade ainda mais, agora que ele vai ser o principal jogador do time oficialmente. Para mim ele já era, mas agora está claro que ele possui essa responsabilidade ofensiva e defensiva também, porque um dos principais motivos deles optarem pelo Jalen Johnson em vez do Trae é a defesa que ele traz. É por ele ser uma estrela two-way, que trabalha no lado defensivo e ofensivo. Para finalizar, eu acho que daqui a alguns anos a gente pode ver essa troca. É muito possível que seja uma troca win-win, com vitória dos dois lados. A gente pode ver o Washington sendo competitivo nos playoffs com o Trae liderando esses caras, e a gente pode ver o Atlanta Hawks com um excelente time em torno de Jalen Johnson. Tem muito potencial para esses dois times terem sucesso nessa troca. Bom, comenta aí o que você achou dessa troca, quem você acha que vai sair vitorioso, ou se você acha que o Trae vai ser trocado daqui a algum tempo, ou se o Jalen Johnson vai falhar no seu protagonismo em Atlanta. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.